Bom, o material de hoje relata uma intervenção pedagógica do PIBD que introduziu jogos tradicionais nas aulas de educação física de uma turma de quinto ano, buscando resgatar a cultura corporal frente à hegemonia dos esportes. Então, já passo a bola para você começar o nosso primeiro ponto. Vamos lá. A exploração das barreiras de gênero durante as atividades práticas carece de um aprofundamento metodológico sobre como essas resistências poderiam ser ativamente desconstruídas. Aham. Lendo as notas do autor, tem um olhar antropológico muito afiado logo de cara, sabe? Sim, o diagnóstico do ambiente é excelente. Exato. Ele observa essa divisão territorial na quadra com uma precisão que, nossa, é cirúrgica. Ele nota ali que os meninos monopolizam o jogo de bolita, as famosas gudinhas, né, dependendo da região, enquanto as meninas ficam totalmente restritas à corda. Totalmente escanteadas, né? Isso, e o texto chega a usar o termo preconceito, separado por hífen mesmo, para descrever a atitude das crianças antes mesmo da atividade começar. Então, assim, o diagnóstico do ambiente está lá, está muito bem feito. Tá perfeito. Onde a fraqueza se instala, no entanto, é na forma como o relato processa a falha em mudar esse cenário. O tom acaba sendo quase fatalista, sabe? Fatalista, é. É que a narrativa menciona, bem de passagem, que houve tentativas de incentivar as meninas a mudarem as regras da bolita, ou que tentaram, criar canções diferentes para atrair os meninos pra corda. Mas aí corta, né? Corta abruptamente. A conclusão que o texto entrega é só que o preconceito não pode ser superado. E pronto, o texto simplesmente avança para a próxima semana de aula. Nossa, sim. É como se o obstáculo fosse, sei lá, uma parede de concreto e o relato só atestasse que a parede é dura, em vez de examinar do que o cimento é feito. Exatamente essa a sensação. Não vemos uma análise do porquê essa barreira persistiu, nem um detalhamento do processo ali da tentativa e erro. A frustração pedagógica é só registrada como um fato consumado. E lendo isso, me pareceu um paradoxo gigante com o próprio objetivo do projeto. Porque assim, se a meta principal era combater a cultura esportiva hegemônica, essa aceitação passiva da divisão de gênero não seria aceitar uma FIFA social dentro do pátio da escola? Nossa, que analogia excelente! É que o próprio autor traz o relato de um aluno dizendo que a FIFA manda nas regras do futebol. E na quadra, parece que existem essas regras sociais invisíveis mandando no comportamento. E o autor acaba aceitando a jurisdição delas, né? Quando a intervenção encontra resistência. Exato. Aceita sem brigar. Então, pegando o gancho dessa sua ideia da FIFA social, a gente precisa transformar essa frustração em um dado de pesquisa ativo. Tá, e como seria a sugestão de melhoria para isso? A sugestão é aprofundar a seção da intervenção, detalhando as táticas específicas que foram utilizadas para tensionar essas barreiras. Aham. Em vez de apenas dizer que a tentativa não deu certo, o texto deve conduzir uma análise crítica minuciosa dos motivos dessa falha naquele contexto específico do quinto ano, sabe? Claro, porque o fracasso de uma intervenção não é uma falha da pesquisa em si, né? De jeito nenhum. Em um relato de experiência empírica, o atrito é justamente a parte mais valiosa se ele for bem dissecado. Entendi. Se a resistência é o dado mais autêntico que ele colheu ali no chão da quadra, esconder os detalhes disso acaba enfraquecendo o trabalho. Mas assim, como o autor pode materializar essa dissecação na prática do texto? O que ele deveria colocar lá? Bom, vamos visualizar a cena. Tá. As meninas sendo convidadas a jogar bolita. Tá. O texto precisa detalhar a mecânica dessa recusa. Elas sentiram vergonha de sentar no chão sujo da quadra? Boa pergunta. Houve intimidação verbal por parte dos meninos, que, querendo ou não, consideram aquele jogo um território de masculinidade? O autor poderia descrever, por exemplo, se ele tentou impor grupos mistos obrigatórios. Nossa, e imagina a reação. O que acontece na dinâmica de poder de uma turma de quinto ano, quando um menino e uma menina são forçados pela regra da aula a jogar o mesmo time de taco. É isso. E tem também a questão do uso do espaço físico, que a gente sabe que é central na educação física. Historicamente, os meninos expandem os jogos deles para ocupar todo o centro da quadra.
Empurrando as meninas para as bordas, aham. Exato. Se o professor tentou mudar o campo de jogo da bolita para o centro ou se trouxe a corda para o meio da quadra, qual foi a reação empírica? Documentar a reação a essas pequenas perturbações no ambiente. E isso transforma uma constatação passiva em uma investigação sociológica profunda sobre o comportamento infantil. Exatamente. Se a intervenção gerou conflito, o texto precisa mostrar para a gente o formato desse conflito. Bom, essa necessidade de ver como a intervenção tentou, na prática, desconstruir regras sociais rígidas, nos leva diretamente a como o texto lida com as regras teóricas. Porque a gente precisa olhar para a estrutura do referencial teórico agora. Sim, a separação rígida entre a revisão teórica inicial e o relato de experiência fragmenta a narrativa e impede que os conceitos ganhem vida da prática. Esse é um padrão acadêmico muito enraizado, né? O material dedica uma sessão super longa, logo nas primeiras páginas, só para apresentar o arsenal de conceitos. É aquele bloco pesado de teoria. Isso. Temos blocos densos sobre o Johann Huizinga e o conceito do Homo Ludens, aquela tese de que o jogo é uma função fundamental da cultura. Aí depois a gente passa para 6 qualidades do jogo segundo Roger Caillois, que define o brincar como algo livre, incerto e fictício. E ainda tem o Parlebas. Exato. Por fim vem a praxeologia motriz do Pierre Parlebas, que estuda a lógica interna e as regras flexíveis dos jogos tradicionais. Assim, é uma base conceitual inegavelmente robusta para quem quer estudar cultura corporal. Inegavelmente, a fundação tá toda lá, bonitinha. Mas a fraqueza estrutural se revela bem no momento da transição. Quando ele vai para a prática. Isso. Quando o texto finalmente entra no relato daquelas 14 semanas de aulas práticas, descrevendo as oficinas com o pé de lata, o taco, as 5 Marias, aqueles teóricos de peso simplesmente desaparecem da página. É verdade. Fica a teoria isolada num bloco lá atrás e a prática em outro bloco no final. O autor parece estar falando 2 idiomas diferentes que nunca dialogam, sabe? A impressão que dá é que os teóricos foram convidados para a festa, mas ficaram sentados no sofá da sala enquanto as crianças foram brincar no quintal. É uma ótima imagem. Mas, olha, fazendo um papel de advogado do diabo aqui, pensando na estrutura clássica de um trabalho acadêmico, manter a teoria separada no início não ajudaria a criar uma base limpa para um leitor que, sei lá, não entende nada de praxeologia motriz? Apresentar os conceitos antes de ir a campo não garante que todo mundo esteja munido das mesmas ferramentas para entender o que vai acontecer depois. Olha, em uma tese estritamente teórica ou no manual de definições, sim, faria sentido. Tá. Mas a natureza deste material é um relato de experiência. A força motriz desse tipo de texto não é provar que você leu os autores, é provar que as lentes que eles criaram funcionam para explicar o suor e a gritaria das crianças reais. Entendi. Quando você aparta os 2 mundos, o texto adota uma postura muito burocrática. A teoria vira tipo um pedágio acadêmico, sabe? Que o leitor é obrigado a pagar antes de chegar na parte viva do texto. Nossa, pedágio acadêmico é bem isso mesmo. Ela acaba perdendo a função principal dela, que é iluminar a realidade ali da quadra. A teoria vira um obstáculo em vez de uma ferramenta. Exato. Então, pensando em edição estrutural, a sugestão seria desmontar esse bloco inicial e espalhar ele. Isso. A sugestão de melhoria é diluir as definições teóricas ao longo do relato das aulas práticas. O autor deve desmembrar aqueles parágrafos iniciais e tecer a teoria diretamente dentro das cenas da quadra. A ideia é usar os conceitos de Caillois, Huizinga e Parlebas como lentes analíticas de tempo real. Chamar eles para o quintal. Exatamente. Eles devem ser chamados para explicar o comportamento das crianças no exato momento em que a ação acontece. Cara, eu consigo visualizar isso perfeitamente numa cena específica que o autor relata. Tem um momento que eu achei fantástico em que as crianças estão aprendendo a jogar 5 Marias. Ah, sim. O autor conta que instigou os alunos a confeccionarem os próprios saquinhos, com arroz e retalhos. E durante o processo, os meninos, para não usarem um nome associado ao feminino, adaptaram a brincadeira e passaram a chamar de 5 manos ou 5 MCs. Sim, essa parte é maravilhosa. É uma demonstração incrível de apropriação cultural urbana por parte deles. É um prato cheio.
E é o momento ideal para invocar o Pierre Parlebas. Lá na introdução, o autor tinha citado que, para o Parlebas, os jogos tradicionais são caracterizados por regras flexíveis que admitem variantes em função dos interesses momentâneos dos participantes, certo? Certo. Então, em vez de deixar essa citação acumulando poeira lá na página 3, o autor deve trazer ela para o clímax da cena dos 5 humanos. Aham. Ele descreve a invenção do novo nome pelas crianças e já no parágrafo seguinte elabora algo como: neste movimento de renomear o jogo, vemos a flexibilidade praxeológica de Parlebas operando empiricamente. Isso, onde as crianças moldam a herança tradicional para que ela faça sentido na sua realidade urbana e nas suas lógicas de pertencimento. Nossa, isso muda completamente o peso do relato. Fica muito mais sofisticado. Fica. E tem também outra passagem, aquela sobre a construção dos pés de lata. O texto diz que os alunos trouxeram latas de achocolatado, de leite em pó, de tamanhos e espessuras variadas, lembra? Lembro. E eles próprios criaram níveis de dificuldade diferentes baseados na altura da lata que escolheram. Sim. O que é uma materialização perfeita da teoria do Roger Caillet. Totalmente. O Caillet postula que o jogo é uma atividade livre e fictícia, né? Uma suspensão da realidade normal. Aham. Quando uma criança sobe numa lata de leite e, de repente, fica mais alta que o colega, ela está entrando nessa realidade fictícia. Ela está assumindo uma nova forma de existir naquele espaço físico. E se o autor conecta a altura irregular das latas à teoria da irrealidade de Caillois ali na hora, nossa, o conceito ganha textura, ganha cor. A teoria deixa de ser um texto antigo sobre regras e passa a ser a explicação viva do porquê aquela criança está sorrindo em cima de uma lata. Exatamente. A teoria ganha vida. Bom, e quando a gente começa a fundir essa compreensão teórica com o caos prático que acontece na quadra, a gente inevitavelmente esbarra numa variável crucial nessa equação toda. Existe alguém orquestrando esse caos, o próprio autor, o professor. Sim, e isso nos leva ao nosso terceiro ponto. O impacto formativo do programa PIBID no próprio pesquisador fica em segundo plano, obscurecendo a reflexão sobre o desenvolvimento docente, que é o verdadeiro cerne do projeto. É só para dar um pouco de contexto para quem está acompanhando, o texto enquadra o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, com muita reverência logo na introdução. Bastante. Ele explica que o programa é uma ferramenta vital para a formação de novos professores, porque coloca o estudante de graduação dentro da escola real, evitando aquele chamado choque de realidade de chegar despreparado no mercado de trabalho. Sim, de cair de paraquedas na escola. Exato. Então o texto promete uma jornada de aprendizado, não só das crianças, mas de quem está ali aprendendo a ensinar. A promessa está muito clara, mas a fraqueza reside na execução do tom durante o relato das 14 semanas. Aham. O texto adota uma postura que é quase puramente jornalística ou super descritiva, sabe? O foco da câmera está totalmente voltado para as reações da quinta série. Os brinquedos que eles fizeram, o quanto eles correram. As regras que eles inventaram. O que desaparece quase por completo é a voz interna do próprio autor enquanto futuro professor. É verdade. Cadê as inseguranças dele como um bolsista tentando domar uma turma resistente? O nervosismo quando um plano de aula sai dos trilhos? Ou aquelas adaptações metodológicas que você tem que fazer de improviso, né? Exato. O material hiperfoca no objeto de estudo, que são as crianças, e silencia o sujeito que está em formação. Sabe que no próprio material tem uma nota de rodapé fascinante, onde o autor critica os videogames e os jogos super industrializados. Ele usa uma expressão muito boa, brinquedo que brinca sozinho. Ah, sim! Se referindo àqueles objetos em que você aperta um botão e eles fazem todo o espetáculo, enquanto a criança fica só olhando, meio passiva. Aham. Lendo o relato de como as aulas fluíram, me deu a sensação de que o autor transformou a própria experiência pedagógica dele num brinquedo que brinca sozinho. Nossa, genial isso! É como se as aulas fossem um mecanismo autômato acontecendo por inércia, sabe? Sem que a gente consiga ver o suor do professor fazendo as engrenagens girarem ali atrás. É uma leitura muito precisa desse sintoma.
Porque quando você remove a fricção e o fator humano do professor, a aula no papel parece tipo uma entidade mágica que dá certo por conta própria. E a gente sabe que uma sala de aula de 5º ano é tudo menos mágica e previsível. Longe disso. É um ecossistema super complexo, barulhento, ruidoso. Em trabalhos acadêmicos, muitas vezes, o autor iniciante acha que mostrar dúvida ou mostrar que errou tira a credibilidade dele. É o medo de parecer amador. Exato. Mas em um relato do PIBID, a vulnerabilidade do professor em formação é justamente o que confere a legitimidade científica da coisa. O leitor acadêmico quer saber como o professor sobreviveu ao imprevisto. Total. E como a gente pode, na prática, reestruturar a narrativa para trazer esse professor de volta para o centro da quadra? Mas, claro, sem roubar o protagonismo da cultura corporal que ele está investigando. A sugestão é elevar intencionalmente a voz reflexiva em primeira pessoa. O autor precisa documentar não apenas o que os alunos aprenderam, motor ou socialmente, mas o que ele próprio absorveu sobre o ofício da docência naqueles momentos de atrito, de surpresa. Trata-se de alternar a lente da câmera, mostrar a criança agindo e logo em seguida mostrar o processo mental de quem está conduzindo a ação, processando aquela informação em tempo real. Tentando visualizar isso no texto, eu volto àquele comentário espetacular sobre o futebol que a gente mencionou lá no começo. Da FIFA. Isso. Durante uma das atividades, um aluno vira para o autor e solta com toda a certeza do mundo que a FIFA manda nas regras do futebol. O texto atual relata isso apenas como uma anedota interessante sobre a hegemonia esportiva, né? Sim. O relato aponta o sintoma cultural, mas perde a grande oportunidade pedagógica ali. Exato. Imagina se o autor inserisse um parágrafo reflexivo logo após essa citação. Como ele se sentiu naquele exato segundo? Foi um choque perceber o quão cedo a mídia esportiva coloniza o imaginário infantil? Com certeza foi. E mais importante ainda, como ouvir essa frase forçou o autor, que chegou com um planejamento engessado, a replanejar a abordagem da aula seguinte, sobre jogos de rua, onde não existe um órgão máximo ditando as regras. É isso. Essa engenharia reversa do planejamento é o verdadeiro coração do PIBID. Outra via de aplicação muito boa é adicionar parágrafos curtos, que a gente pode chamar de diário de bordo docente, logo após os grandes eventos práticos. Tipo, voltando àquele nosso primeiro ponto, quando a tentativa de integrar meninos e meninas na bolita fracassa. Perfeito! É o cenário ideal. Em vez de simplesmente encerrar o parágrafo com "o preconceito não pôde ser superado", o autor poderia escrever algo como futuro educador, presenciar a força desse estigma de gênero na quadra me fez questionar a minha própria ingenuidade metodológica. Nossa, fortíssimo! Percebi que eu estava presumindo que a simples oferta de um jogo tradicional seria suficiente para desmantelar barreiras comportamentais construídas há anos. Caramba! Isso é a formação docente acontecendo no papel, em tempo real. É expor a mecânica do aprendizado de ser professor, mostrando que aquela frustração gerou uma nova consciência pedagógica. É impressionante como uma leve mudança de enquadramento tira o texto de uma posição de mero observador, né? E o coloca bem no centro da arena científica. Bom, nós mapeamos bastante coisa hoje, então vamos dar um passo para trás e recapitular de forma bem direta os 3 pilares de ação para quem está reescrevendo o material. Vamos lá. Primeiro, pegar aquela frustração genuína com a divisão de gênero na quadra e detalhar as táticas que foram tentadas para quebrar isso, transformando o bloqueio comportamental das crianças em um dado ativo de pesquisa. Perfeito. Segundo, quebrar os muros que isolam a teoria da prática. Pegar as definições do Huizinga, Kailós e Parlebás e diluir elas nas cenas práticas, lembrando sempre daquela sacada brilhante de explicar os 5 humanos com a lente da flexibilidade das regras. Exato. Trazer a teoria para o quintal. Isso. E terceiro, elevar a voz reflexiva do professor.
trazer as inseguranças, os sentimentos e as adaptações pedagógicas de improviso do autor para o centro do palco, documentando esse processo de se tornar um educador. Resumiu perfeitamente. E o mais importante de destacar é que essa reestruturação toda só é possível porque o trabalho de campo, a fundação empírica, já é excelente. Sim, muito rica. A escuta que o autor teve para capturar as invenções de palavras das crianças, a atenção às dinâmicas de poder na quadra. Tudo isso já está lá. Fazer esses ajustes não é consertar um experimento que deu errado, mas transformar um bom relato num texto muito profundo. A aplicação desses 3 eixos vai elevar o material a uma referência metodológica super sólida. Com certeza. Então o convite fica aberto para que o ouvinte implemente essas mudanças, essas reflexões e submeta a versão revisada para uma nova análise aqui. É sempre um prazer acompanhar essa evolução. Fica a nossa provocação central de hoje. Um relato de aula perfeito, sem falhas, sem as dúvidas de quem está ensinando, é só um brinquedo que brinca sozinho. Fica bonito no papel, mas perde a vida do mundo real. É quando a gente aceita o atrito, né, e se permite aprender com o erro na quadra, que a pesquisa realmente começa. Enfim, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima análise. Um abraço, até lá!